Bom dia, boa tarde a todas, todos e todes. Eu sou Caroline Sapia, editora de Social Compass, revista internacional da sociologia da religião, publicada por a editora Sage, basada em Londres. A revista Social Compass está basada na Université Catholique de Louvain, na Bélgica. Estou aqui com Sébastien Antoine, meu colega, sociólogo e editor adjunto, basado entre a Universidade Católica de Lovaina e a Universidade Federal de Pernambuco. Temos o prazer de vos dar as boas-vindas ao primeiro webinar organizado pela Social Compass sobre novas perspectivas sobre a globalização do campo religioso brasileiro. Este é o resultado de número temático de junho 2021, editado por Cristina Maria Castro, da Universidade Federal de Minas Gerais, e Cristina Rocha, da Universidade de Sydney Ocidental. Antes de dar a palavra a Sébastien, quem apresentará os palestrantes, quero enfatizar o duplo significado deste primeiro webinar para nós como equipe editorial. Em primeiro lugar, é a continuação da digitalização da nossa revista, que abre as nossas discussões a vasto público na perspectiva da globalização e da abertura no próprio centro da identidade de nossa revista Social Compass. E, em segundo lugar, começar com esse encontro virtual sobre uma temática brasileira ligada a todo o continente latino-americano, mas também a Austrália e a Europa, é também uma forma de descentralização. Afirma a relação particular entre Social Compass e a América Latina. Social Compass é uma revista com quase 70 anos e as nossas relações com a América Latina datam do final da década de 1950. Social Compass foi a revista da FERES, que era a Federação de Institutos de Investigação Social e Socio-Religiosos, que foi fundada em 1958. FERES coordenou a primeira investigação sobre as mudanças sociais e religiosas na América Latina a nível continental, entre 1958 e 1962. A FERES instalou uma sede latino-americana em 1964, em Bogotá, que se mudou em 1968 para o CERIS, o Centro de Estadística Religiosa e Investigações Sociais no Brasil, sob a direção do famoso sociólogo da religião, Afonso Gregori. Então, temos realmente uma relação muito forte com as redes da sociologia e antropologia da religião na América Latina. Escrevemos um artigo com Sébastien sobre essas relações entre América Latina e Social Compass em 2018. Dou agora a palavra a Sébastien para apresentar os palestrantes. Obrigada. Muito obrigado, Caroline. É um grande prazer receber todos vocês aqui. É o primeiro webinário de Social Compass, como número temático sobre a globalização do campo religioso brasileiro. A gente fez um webinário em inglês semana passada, que foi muito estimulante como debate científico, e agora a gente está recebendo todos vocês para o evento em português, considerando que, mesmo se Social Compass publica mais de 90% de seus artigos em inglês, e a outra parte um pouco em francês, para nós trabalhar em várias línguas é uma coisa importante, né? Então, os artigos que são apresentados no número vão ter traduções publicadas em português, né? Que foram preparadas,
O formato que vamos seguir hoje é uma introdução das duas organizadoras do número, uma intervenção de doutor, que é o Sidney da Silva, e, para fechar, uma conclusão, comentário do Marcelo Camurça, que é pouco o padrinho do número, né? Porque o membro do comitê de redação da revista que representa o Brasil dentro do comitê de redação de Social Compass e que, através de contato com Cristina Rocha, ouviu falar da proposta do número, apresentou a proposta que a gente gostou muito, né? Considerando a história longa da revista com a América Latina, e iniciou esta colaboração que para nós foi realmente muito, muito animadora, como resultado muito estimulante. Então, vou apresentar as duas primeiras palestrantes, né? Cristina Rocha, prazer ter você de novo aqui conosco. Cristina. Cristina é realmente transnacional, né? Brasileira, mas trabalhando em Sydney, na Western Sydney University, e agora em Paris, no Instituto de Estudos Avançados. Cristina foi presidente da Associação Australiana de Estudos da Religião, e ela está editora do Journal of Global Buddhism e de livro coletivo uma coleção de livros de Brill bem estimulante chamado Religion in the Americas. Recentemente, em 2017, ela recebeu preço para seu último livro, John of God, The Globalization of Brazilian Faith Healing, preço da Associação Americana de Antropologia. Então, temos também Cristina Castro, segunda co-editora do número, que é professor da UFMG, em BH, e que é autor de vários livros sobre a relação entre identidade muçulmana e o Brasil contemporâneo, e o artigo publicado na revista é ligado a isso. Ela é também editora de recente livro, em 2017, sobre a migração, a mobilidade e a religião, publicado em Routledge. Isso, então estou muito feliz de passar a palavra às duas Cristinas para a introdução do número. Então tá. Ok? Então tá, o que a gente vai fazer, a gente teve essa ideia de dividir a nossa introdução, né? Eu vou só falar um pouquinho, aí a Cristina vem, depois eu fecho a nossa introdução. Então, primeiro eu gostaria de agradecer a Caroline Sapia e o Sebastião Antoine e a revista a Social Compass pelo apoio, né, na publicação desse dossiê e também por escolher esse dossiê para inaugurar a série de webinários da revista. E eu agradeço também ao Marcelo Camurça por aceitar o convite de ser o nosso debatedor hoje, muito, muito bom, né? E pela grande divulgação que o Marcelo fez, que foi maravilhosa, e a gente tem um público aqui, a gente vê que o público é grande e são também colegas, amigos, então eu imagino que a nossa discussão vai ser muito gostosa e muito profícua depois, né? Então, eu passo a palavra a Cristina Castro. Bom dia a todos, boa tarde para quem está na Bélgica. Eu vou apresentar as mudanças recentes no campo religioso brasileiro. Cristina, por favor, pode passar para o próximo slide? Então, vamos lá. Eu vou apontar brevemente o impacto de fluxos transnacionais recentes aqui no nosso campo. A primeira grande mudança diz respeito ao novo perfil nacional e étnico dos imigrantes. Ontem, a Folha de São Paulo publicou um relatório do OBMigra, o Observatório das Migrações Internacionais, sobre o novo perfil dos imigrantes no Brasil. Esses dados foram coletados até 2020. Os dados que nós apresentamos no nosso texto foram atualizados até 2018. Então, vou trazer alguma coisinha nova. Venezuelanos, haitianos e bolivianos, nesta ordem, são os maiores grupos migrantes chegando ao Brasil hoje, tá? E um contingente que já chega a 1.300.000 pessoas. Isso é um pouco mais do que o dobro do apresentado uma década atrás. Outro ponto interessante, né, além do fato dessa migração hoje não ser tão europeia e branca, e sim latino e não branca, né, pardos e negros, indígenas, é também a questão da maior presença das mulheres.
Esse artigo de ontem da Folha mostra que 1/3 dos imigrantes chegando ao Brasil são mulheres, principalmente venezuelanas e haitianas. O que isso traz de tão interessante? Quando a gente estuda religião e migração, a gente vê que a presença feminina provoca grandes mudanças, porque as mulheres são responsáveis pelo cuidado da família, e isso inclui o cuidado espiritual. Então, elas fazem os rituais cotidianos, passam para as seguintes gerações o conhecimento religioso. Então, eu convido os pesquisadores que estão nos assistindo e aqueles que ainda assistiram depois a gravação, a prestarem atenção nesse novo perfil mais feminino também, e as mudanças que isso vai implicar no campo religioso brasileiro, observando os migrantes. Outra questão, nós temos novas religiosidades chegando, junto, né, com esses migrantes e também com fluxos que não envolvem a migração, mas velhos problemas aparecem com outras roupagens. Um dos principais é a perseguição às tradições negras, né? Os haitianos que chegam aqui, muitos praticam o voodoo, veem o voodoo como algo fundamental, presente na sua cultura, e sofrem constrangimentos e tentativas de abafamento dessa herança cultural, uma vez que eles são recebidos, acolhidos, né, por pentecostais, principalmente lá no norte, como o Sidney vai falar muito bem para a gente daqui a pouco. Um terceiro ponto fundamental diz respeito à aproximação dos evangélicos brasileiros de Israel e dos judeus. Tá? Em 2011, a Martha Toppel publicou um texto dizendo que esse fenômeno já acontecia há décadas, mas ninguém estava atentando para ele. De repente, chega a candidatura e a posterior eleição do Bolsonaro, e muita gente leva um susto. Né? Que história é essa de dar tanto destaque para Israel? Por que apoiar os judeus em Israel? O que está acontecendo? Aí as pessoas começam a observar algo que a Manuela Carpenedo fala muito bem no texto do nosso dossiê, né? Sobre essa aproximação e as raízes, os motivos. O dispensacionalismo é uma corrente teológica que vem dos Estados Unidos e que defende a importância de Israel para a segunda vinda do Messias. Mas isso não limita as explicações do sionismo cristão presente no Brasil, tá? Outro ponto importante também é a apropriação de elementos da religião judaica por evangélicos. Kippá, o menorá, né? Manuela Carpenedo fala muito bem disso. Por fim, eu acho muito curioso o que o Matan Shapiro apresentou naquele livro Global Trajectories of Brazilian Religion, Lusospheres, que mostra como a Igreja Universal do Reino de Deus está tentando criar uma nova Terra Santa na América do Sul. Tá? Em Angola, eles estão incentivando as pessoas a peregrinarem para o bairro do Brás, em São Paulo, para visitarem o Templo de Salomão, ao invés de se direcionarem para Jerusalém. Isso é fantástico. Né? A Cláudia Swatovski também fala sobre essa criação de uma nova Terra Santa na América do Sul, a partir da Igreja Universal do Reino de Deus. Então, não é só uma questão de se apropriar de símbolos judeus para aumentar o poder simbólico desses evangélicos no Brasil. É também uma apropriação da Terra Santa e uma tentativa de competir com ela, criando alternativas aqui, ou melhor, lá em São Paulo. Eu acho fantástico esse novo caminho que vem sendo aberto aqui, da transnacionalização, e isso tem sido muito explorado e vai ser ainda mais. Uma outra questão, da islamofobia. O Brasil, segundo o censo de 2010, teria apenas 35 mil pessoas, um número irrisório. Mas aqui, assim como na Hungria, onde os muçulmanos também são praticamente invisíveis, eles vêm sendo apontados como um grande inimigo da civilização judaico-cristã. O Igor Caixeta e eu publicamos um texto em 2020 em que nós falamos bastante sobre isso, né? O Igor está aqui presente e tem estudado muito a islamofobia e me chamado a atenção para a importância disso, ao mesmo tempo em que o sionismo cristão cresce entre nós. Tá? O que mais que eu posso te dizer de interessante para finalizar? A questão
da relação entre imigrantes e cristianismo no Brasil. Primeiro, o papel do pentecostalismo vem crescendo muito no acolhimento desses imigrantes. A Igreja Católica é muito tradicional nesse sentido, mas com o crescimento explosivo do pentecostalismo, essa vertente tem cada vez mais recebido, acolhido e moldado, né, a vivência desses imigrantes aqui no Brasil, que geralmente envolve um custo bastante alto cobrado deles. E, para finalizar, gostaria de chamar a atenção para o fato de que o cristianismo local também está sofrendo transformações trazidas por esses imigrantes. Por exemplo, o Silas Guerreiro e a Márcia Cabreiro de Souza falam sobre os bolivianos católicos estabelecidos no bairro do Brás, tudo acontece no Brás, né? Que levaram para aquele local o culto à Nossa Senhora de Copacabana, que é padroeira da Bolívia. Eles também chamaram atenção para pentecostais indígenas bolivianos, que criaram suas próprias igrejas e rejeitaram pastores brasileiros, tá? Porque eles queriam cultos que respeitassem sua cultura e pastores que falassem Quechua ou Aymara. Tá? Esse é um texto que eles apresentam na coletânea Religion, Migration and Mobility, The Brazilian Experience. Bom, eu fiz apenas alguns breves apontamentos sobre transformações recentes do campo religioso brasileiro, causadas por fluxos transnacionais, com um foco um pouco maior na migração. Tá? Agora eu quero passar a palavra novamente para a Cristina Rocha. Obrigada. Obrigada, Cristina. Então, são duas coisas que eu quero, só para fechar aqui a introdução. Uma que é os objetivos, como é que a gente pensou esse dossiê, né? Uma das coisas que a gente queria fazer é que fazer um diálogo entre duas linhas de pesquisa que a gente via que estavam sendo desenvolvidas paralelamente, mas não se falando, não entrando em diálogo, que são as religiões brasileiras sendo globalizadas e as religiões vindas do exterior e se adaptando ao contexto brasileiro. Então, para fazer esse diálogo, né, a introdução faz muito esse diálogo, mas também a gente convidou os autores, né, a pensar nisso, e a gente tem, então, um número quase que igual de autores vendo, né, as religiões entrando no Brasil e as religiões brasileiras saindo do Brasil, né? A gente tem esse equilíbrio entre os autores também, e eu espero que vocês vejam isso no dossiê. O segundo objetivo do dossiê era falar do impacto das mídias sociais nas religiões e na circulação de religiões. E isso também a gente pediu para os autores, e vocês vão ver no dossiê, no dossiê. A segunda parte que eu queria falar são as ideias-chaves para que a gente deu para os autores, mas que a gente também pensou, eu e a Cristina, na introdução. A gente trabalha com a ideia do transnacionalismo estático. Quando a gente começou a escrever a introdução, a pandemia começou, né? E a gente pensou assim, qual que é a consequência desse novo normal para o nosso trabalho, né, da circulação das religiões, da globalização das religiões? Será que a mobilidade dos corpos significaria também uma imobilidade religiosa? E o que a gente viu, e que vocês também, que são pesquisadores, devem ter visto no seu trabalho, o que aconteceu foi o contrário, né? À medida que as pessoas ficavam confinadas, a mobilidade religiosa se acelerava através de tendências que já estavam sendo visíveis, né, se tornando visíveis antes da pandemia. Por exemplo, a mídia digital interativa já tinha dado acesso a algumas rituais, né, e algumas religiões, mas aí se acelerou esse acesso para as pessoas que estavam imóveis, né, não eram capazes de viajar. Além disso, a mobilidade física e o confinamento, também a insegurança emocional por causa da perda de trabalho, né, da doença, da morte também por causa do Covid, também tornou a religião e a espiritualidade muito mais importante na vida das pessoas. Então, nesse dossiê, a gente sugere que os estudiosos da globalização da religião trabalhem com esse conceito de transnacionalismo estático, né? Quer dizer, as maneiras pelas quais as pessoas ainda estão conectadas quando elas não estão viajando, né? Elas ainda estão circulando, as ideias continuam circulando. E no nosso dossiê, muitos dos artigos trabalham com isso. A outra coisa que também se liga a essa primeira ideia-chave é que as práticas online e offline, elas são complementares, elas trabalham em conjunto
uma reforçando a outra. Então, a gente usou o conceito da Jennifer Kuhl de colocação, quer dizer, ela exorta os pesquisadores a investigar interações físicas e virtuais como partes do mesmo espaço social. E a gente, na introdução, dá o exemplo do WhatsApp, né, que o Brasil é o maior usuário dessa plataforma de mensagens, com 100 milhões de usuários no Brasil, uma população de 200 milhões e 200 milhões e pouco, né? E, como vocês sabem, o WhatsApp teve um impacto significativo nos últimos anos, né, na recepção de ideias conservadoras sobre gênero, política e estilos de vida, que também teve um impacto nas religiões, e as eleições de 2018, a eleição presidencial mostra muito bem o impacto que teve nos debates, e o Reinaldo de Almeida, né, que está aqui, e o Joanildo Boriti, trabalharam muito com isso. E as outras tendências que a gente vê também nesse online, offline, são da islamofobia, que a Cristina falou, que ela trabalhou com o Igor Cacheta no artigo dela, e do sionismo evangélico, que a Manuela Carpenedo trabalha, e ela dá o exemplo e analisa as telenovelas bíblicas, né, da Rede Record, da Universal do Reino de Deus. Então, como vocês podem ver, nossos artigos dão especial atenção aos estudos recentes da materialidade da religião como uma força significativa na globalização do campo religioso brasileiro. E nesse dossiê a gente tem um artigo, por exemplo, da Emily Pierini, que trabalha com o Vale do Amanhecer na Europa, e ela foca na linguagem que as pessoas usam e nos objetos rituais. O artigo da Cristina, né, com o Igor, trabalha com as vestimentas, com a comida, com as orações e os rituais de casamento. O artigo do Sidney, o meu artigo, trabalham com a música e com os prédios religiosos, os prédios das igrejas, né? E, finalmente, o artigo da Kathleen Openshaw, que trabalha com a Universal na Austrália, e da Manuela Carpenedo, estudam a mídia. Um ponto, e o último ponto que eu vou falar, que é também chave, é a ideia do impacto das assimetrias de poder na circulação, no campo religioso brasileiro e na circulação global das religiões brasileiras, né? O que quer dizer essas assimetrias de poder? Que alguns fluxos religiosos são mais poderosos que os outros, né? A gente sabe que os regimes de imigração do norte global dificultam a entrada das pessoas do sul global e de suas religiões, e isso inclui os brasileiros. E, ao mesmo tempo, os turistas espirituais do norte global podem levar as religiões do sul global e são capazes de disseminá-las, se essas religiões estiverem alinhadas no imaginário do sul global, que é profundamente espiritual, que é pré-industrial e pré-moderno, né? E, nesse sentido, como o Arioro, que está aqui hoje, e o Paul Freston mostraram também, é muito mais difícil para os brasileiros fazerem o que a gente chama de missão evangélica reversa na Europa, nos Estados Unidos, né? Expandirem as igrejas evangélicas e cristãs entre a população local, do que para os turistas espirituais do norte e até para os brasileiros expandirem as religiões alternativas, como a ayahuasca, né? o Santo Daime, também o Vale do Amanhecer, o Movimento do João de Deus, que eu trabalhei bastante, né, na Austrália e no mundo inteiro, e as religiões afro-brasileiras. Então, várias contribuições nesse dossiê se concentram como essa circulação religiosa, né, é moldada pelas relações de poder. Por exemplo, o artigo da Kathleen Openshaw, que trabalha com os seguidores da Universal na Austrália, ela vê que eles são todos imigrantes e pobres e refugiados da Austrália. E a Universal não consegue se expandir entre os estudantes brasileiros, porque eles são de classe média alta, e muito menos pelos australianos brancos locais. Em contrapartida, meu artigo mostra a facilidade que a igreja australiana Hillsong tem de se expandir entre a classe média alta branca, né, por causa do prestígio da Austrália e o prestígio do inglês. O artigo da Emily Pierini também mostra o prestígio do Vale do Amanhecer, como ele existe, né, na Austrália. Por quê? Porque ele trabalha com a ideia de cura espiritual. Então, esse é um pequeno resumo, né, da nossa introdução, e agora eu dou a palavra ao Sidney. Muito obrigada, gente.
Muito obrigado, Cristina. Parece que o Sidney não conseguiu ainda ligar o áudio. Ele estava, eu vi o Sidney. Não. Sim, eu vi ele também, mas parece que o microfone dele não está ligado, seguindo as informações técnicas que tenho aqui. Então, minha proposta é talvez de passar a palavra a Marcelo agora, que de toda forma faz um comentário geral, né, de todos os artigos, e de passar a palavra ao Sidney no momento que ele consegue resolver esta questão técnica. São os aleias do trabalho à distância, né, que todos nós conhecemos desde um ano ou mais de trabalho no Zoom. Isso, então, é meu prazer de apresentar o Marcelo Camurça. Marcelo é velho companheiro de Social Compass, né? Membro do comitê de redação faz vários anos e sempre nossa ligação com a América Latina, com o Brasil em específica. Ele é professor da Universidade Federal de Juiz de Fora e ele é, além de ser membro do comitê de redação de Social Compass, ele é também membro associado do grupo Société, Religião e Laïcité na França, né? Tem muitas relações com os colegas em Paris também. Então é isso, Marcelo, é um grande prazer receber você para a discussão do número. Eu é que agradeço, Sebastião e Carolina, né, essa oportunidade da gente estar inaugurando um webinário, né, com um dossiê sobre as religiões brasileiras e a sua conexão, né, no circuito internacional, né? Então, eu estou muito feliz, né, de ter contribuído com a publicação desse dossiê organizado pela Cristina Rocha e pela Cristina Castro, né, no volume 68/2, né, de junho de 2021, muito recente, né, em Social Compass, né, e lembrar também que, mais recentemente, em 2018, né, eu também já tinha me envolvido no estímulo da publicação de um dossiê que se chamou The Presence of Religion in Latin American Public Sphere, né, com artigos de brasileiros, argentinos, uruguaios, mexicanos, pesquisadores, colegas, que marcou a presença da nossa Associação de Cientistas Sociais da Religião do Mercosul na revista Social Compass, também muito articulado. Aí a Caroline teve um papel decisivo, né, para a publicação desse dossiê, que foi outro espaço, não só de brasileiros, mas de latino-americanos em Social Compass, né? A Carolina e o Sebastião já remarcaram os mais de 60 anos de relação da revista com a América Latina, né? E, sem dúvida, esse dossiê é uma atualização, né? Um adornamento, né? Dessa relação, né? E um estímulo para uma participação forte de pesquisadores brasileiros com artigos nos próximos números da revista, né? Por isso, eu gostaria de saudar a todos os pesquisadores brasileiros, alguns latinos, né, de diversas partes do país que estão aqui, né? Eu estou vendo aqui na tela alguns queridos amigos, né? O Paulo Barreira, que é um peruano brasileiro, né? Podemos dizer assim, né? Mas o Emerson Silveira, né? O Du Maranhão, Flor Maranhão, o Ari Ouro, grande companheiro, né, participante, é autor na revista, né, Ronaldo Almeida, companheiraço, né, e outros, né, e outras colegas aí, né, como, né, o Bruno, né, a Alessandra, o Taylor, que é pesquisador lá na Unicamp, né, o Marcos Vinícius, Gilmar, Luiz Martínez, Marília, Paulo Vinícius, né, Mariana, né, e especialmente também o nosso colega, né, e grande amigo Hugo Soares, da Bolívia, que comigo é membro do comitê de redação de Social Compass, que agora até no dossiê viu várias relações de imigração, né, de bolivianos no Brasil, dentro desse fluxo aí religioso, né? Mas, enfim, falando especificamente sobre o dossiê, né,
esse dossiê seguramente ele dá seguimento a trabalhos já realizados nas últimas décadas, né, que colocaram o Brasil e as religiões brasileiras como uma referência no fluxo da circulação mundial das religiões, né? O próprio dossiê faz menção de outros dossiês, né, recapitula essa ideia. Mas eu acho importante dizer que esse dossiê organizado pelas Cristinas, né, além da circulação, ele destaca a ideia de agência ou agentividade, né, dos atores, através do qual eles, nesse deslocamento, recriam práticas, rituais, cosmologias e materialidades, como foi até bem destacado pela Cristina, né? E, com isso, produzem, né, inovações, hibridizações religiosas. E aqui eu não me furto de lembrar as estratégias pelas quais as religiões brasileiras se adaptaram em contextos estrangeiros, propondo equivalências com as culturas regionais locais, né? No que o nosso colega Alejandro Frigerio, né, chamou de estabelecer pontes, ou quando ele aplicou a teoria do frame alignment, né, para as religiões, para o caso das religiões afro-brasileiras na Argentina e no Cone Sul, né? A questão interessante que o dossiê levanta é alargar e romper com essa ideia de campo religioso brasileiro como algo autóctone, né, situado em um nacionalismo, né, mas colocar o campo religioso dentro de uma circulação mundial. E, da mesma forma, estabelecer, como a Cristina falou, nessa via de duas mãos, né, a correlação entre o processo de globalização, de um lado, e a complexificação do campo religioso brasileiro nessa via de duas mãos, né? E aqui eu também não me furto a recordar as pesquisas da Bia Labate, com vários coautores, sobre o Santo Daime e a ayahuasca, né? E também do colega Ismael Por Deus, né? Sobre as religiões afro-brasileiras em Portugal e na Europa, né? Nesse processo de transnacionalização e adaptação dessas religiões brasileiras em contexto transnacional, né? Enfim, nesse processo vão se formando grupos autônomos em termos de rituais e estilos, né? Até mesmo dentro do Brasil, né? Agora a Cristina falou para os grupos bolivianos ou venezuelanos, né? que querem, de certa forma, mesmo aqui dentro, colocar, né, a sua língua, os seus rituais, enfim, né? Então, em relação à matriz tradicional brasileira, né, há uma busca, sem perder a ligação, de autonomia, e, nesse caso, se reivindicando mais que uma religião brasileira, uma religião universal, né? Então, nesse processo, as religiões ayahuasqueiras e as religiões afro-brasileiras, né, terminam se reivindicando, né, como world religions, né, como religiões universais, né? Mas, no entanto, é bom sublinhar também que esse deslocamento das religiões brasileiras não se dão de forma homogênea, né? Eu anotei, a Cristina explicitou isso de uma forma cristalina, né, sobre a questão das assimetrias de poder, que é a outra questão que eu remarco no dossiê, onde algumas religiões, nesse processo, têm mais êxito, né, de se acomodar em outros contextos internacionais que outras, isso devido a problemas econômicos, de status, de classe, enfim, né? Então, a Cristina Rocha falou nisso, né? Por exemplo, esse fluxo onde promoters, né, buscadores espirituais, New Agers, colocam as religiões nativas em contexto internacionais, no que a nossa colega mexicana René de la Torre já chamou de neo-xamanismos ou neo-indianidades, né, aonde se atinge uma classe média rica, afortunada, né, ao passo que outras religiões, como as neopentecostais,
ou as afro-brasileiras atingem apenas uma população mais pobre, né, de refugiados, né, e de imigrantes, né? Isso foi bem sublinhado e a Cristina também aqui levantou, e é uma aproximação com o meu comentário, identificou, reconheceu, né? Eu, aliás, reconheço isso nos artigos, a Cristina sublinhou, particularmente no artigo dela, né, e do Sidney. No dela, o exemplo mais, né, dessa afinidade eletiva entre as religiões, como no caso da igreja Hillsong, a igreja australiana, entre uma classe média rica e essas igrejas, e no caso do Sidney, o contrário, né, como segmentos religiosos de haitianos pobres que entram no Brasil via Amazônia, né? Eu acho que já vi o Sidney, agora já não vi de novo, mas acho que, se der, ele vai ter oportunidade de falar mais sobre isso, sobre essa rota da Amazônia, e eles encontram uma região pentecostal, evangélica, onde eles têm que negociar, ocultar a sua crença voodoo, né? E é bom lembrar aqui que o último censo que esse governo deixou fazer, né, que é o 2010, né, no quesito religião, aponta que realmente a região amazônica é a região de maior presença estatisticamente evangélica no Brasil. A Rondônia é o estado mais evangélico, com 33,8%, né, de evangélicos no Brasil. Então, imaginem a dificuldade que esses refugiados haitianos têm no sentido de negociar, de se adaptar, né, num meio conversionista e hostil, né, às suas crenças, né? Na verdade, então, os deslocamentos e fluxos religiosos, tendo o Brasil como referência de saída e de acolhimento, né, estão sempre ligados às agências, às necessidades, aos contextos por onde essas religiões transitam, né, pousam e saem, num movimento que a René de la Torre, lembro ela de novo aqui, já chamou de deslocalização, translocalização e relocalização, e que as organizadoras desse dossiê chamam de multilocalidade, multiculturalidade e multireligiosidade, né? E o resultado, então, desses fluxos é que, se a gente for pensar numa ideia de identidade, a identidade não é fixa, mas a identidade é relacional. E aqui eu me lembro também o artigo da Cristina Castro e do Igor Caixeta, né, sobre a conversão de certos brasileiros ao Islã, e essa se dá não com uma visão absoluta, integral do Islã, mas muito marcado pelo contexto brasileiro, né, porque consideram o Islã conservador, né, diante de uma permissividade, né, de costumes aqui no Brasil. É interessante, porque a gente sempre vê o argumento da adesão aos evangélicos pentecostais, né, nessa ideia aí de crítica de costumes liberalizantes, e aqui, no caso, né, eles apontam, Cristina e Igor, essa tendência, né? E já me encaminhando para o final do comentário, para manter os 15 minutos, Sebastião, outros dois elementos da contemporaneidade são articulados no dossiê, e a Cristina Rocha também teve a oportunidade de frisar isso, e eu reitero, que são as mídias eletrônicas e a pandemia da Covid-19, né? Então, para as organizadoras e os autores do dossiê, o que se assistiu em tempos recentes foi que, devido ao confinamento e à quarentena para evitar aglomerações e o contágio, né, existiu um incremento da mobilidade religiosa, não através do deslocamento físico, mas acelerou esse processo que já existia, né, mas através das mídias, da internet, né, onde os cultos e os rituais passam a se constituir de forma online, né? Então, essa ideia que não é preciso mais se deslocar, né, fisicamente para ser transnacional, basta ter acesso
a internet, né, de forma razoável, né? Eu espero que o Sidney, né, tenha de forma exitosa, né, para a gente ouvi-lo. Mas, enfim, e é o que está acontecendo aqui, né, nesse webinário. Né? Nós estamos aqui com colegas, né, em Paris, né, na Bolívia, em La Paz, né, em Belo Horizonte, em Juiz de Fora, em Louvain-la-Neuve, né, e espalhados aí por todo o Brasil. Né? Então, indo mais para o final, eu também quero remarcar que as organizadoras do dossiê estão conscientes que este dossiê cobriu apenas uma faceta da presença do campo religioso na globalização, e tanto elas quanto eu, nestes comentários, mencionamos outros autores que já compuseram também panoramas semelhantes, né, aos que elas fizeram, né, de uma forma mais atualizada, talvez, né, e muito com certeza, né, esse dossiê seja a coisa mais atualizada, né, seja o trabalho que reúne e que dá um nexo também nessas, né, e contribui teoricamente essa ideia da transnacionalidade imóvel. Não sei como é que é aqui o conceito que a Cristina passou, né? Mas nesse sentido, né? Corpos imóveis e deslocamentos, mais ou menos imóveis, né? Porque a gente se mexe, né? Dependendo dos brasileiros, gesticulam também, né? Muito, né? Não como os italianos, mas, enfim. Né? E aqui, em outros panoramas, eu me lembro de um que, no nosso debate, surgiu também, eu até fiquei de mandar para o Sebastião e para a Carolina, né, um panorama analítico, né, muito interessante que fizeram as nossas colegas Heloísa Martim e René de la Torre na Annual Review of Sociology, né, em 2016, que se chamou Religious Studies in Latin America. Né? E também, digno de nota, falar de outras publicações que não são concorrentes, mas são co-irmãs, né, que ajudam também na divulgação, né, e que Social Compass deve, junto, estimular também um diálogo mais, que são o Journal of Latin American Religion, né, editado pelo nosso querido colega Frank Uzarski, né, e a revista Ciências Sociais e Religião, Ciências Sociais e Religião, né? A revista da nossa Associação de Cientistas Sociais da Religião do Mercosul, atualmente editada e dirigida pelo Ronaldo Almeida, que está aqui, né? Brasileiro, a Cristina Zúñiga, do México, e o César Cernara Seriani, da Argentina. Né? Então, são lugares que, junto com Social Compass, claro, numa escala muito mais abrangente, né, mundial, até com esforços agora de trazer mais a Ásia, né, a África, né, mais presente nos seus dossiês, né, mas que articulados também são espaços de divulgação para pesquisadores brasileiros e latino-americanos. Né? Por fim, eu gostaria de terminar com uma advertência assim que está levantada pela Cristina Rocha e pela Cristina Castro, enquanto organizadoras do dossiê. E eu acho que essa advertência precisa ser levada a sério. Né? É quando elas dizem que, com esta virada para a extrema-direita no comando político do Brasil, com suporte das igrejas evangélicas pentecostais, elas levantam essa questão. Eu acho que precisa ser levada a sério. Será que o imaginário globalizado, né, sobre o Brasil, sempre visto como um país associado à diversidade de espiritualidades, né, à diversidade de cultos e de rituais, marcados por uma dimensão ancestral, telúrica, autêntica, ela não começa a ser suplantada por uma visão do Brasil enquanto um país monocórdio, cristão, conservador e intolerante? Né? Essa é uma questão que as organizadoras levantam na página 162 do seu introdução do dossiê, que eu
reitero aqui, destaco aqui, né? E concluo dizendo assim, no entanto, né, esse dossiê figura como uma grande contribuição para estimular os trabalhos que destacam o Brasil, mesmo vivendo essas tensões e contradições, essas assimetrias de poder, né, essas intolerâncias, né, como um lugar, e abre aspas, eu termino citando elas na página 172, de chegada, germinação, circulação mundial de culturas, práticas, corpos, mídias e materialidades religiosas. Com isso, eu termino meu comentário. Gostaria, só no final, de saudar também a nossa querida colega Dilane Gomes, que não estava muito na tela, e agora eu vi que também ela está aqui, né, entre todos os colegas aqui que estão partilhando com a gente esse debate. E fico muito contente, então, poder, né, ter tido a ideia e a articulação e o acolhimento, sobretudo, né, dos editores da revista, além do Sebastião e da Carolina. Chamo a atenção para o outro editor, o Olivier Servet, né, que não está aqui, né, mas que tem também toda a simpatia e o estímulo para acolhimento de propostas da América Latina e do Brasil, né? Lembro, né, o nosso patrono Jean-Pierre Irnoux, né, que também sempre teve um grande acolhimento também, né, e dizer que eu continuo disposto, né, enquanto estiver colaborando no comitê editorial da revista, né, no comitê de redação, melhor dizendo, no board, né, a fazer estabelecer essas pontes, como diz o Frihério, ele fala como categoria analítica, né, mas eu tomo como uma categoria mais de ação, né, para estimular, né, a relação entre nós, pesquisadores, né, do Brasil e da América Latina com o Social Compass. É isso aí, pessoal. Muitíssimo obrigado, Marcelo. É uma abertura de um diálogo muito rico, acho. Continuamos com os mesmos problemas técnicos, parece, do lado das Amazonas, como Sydney. Então, considerando a presença de vários colegas e pesquisadores assim, do campo, a nossa proposta é começar direitinho com as questões, as perguntas, o debate, que acho que vai ser muito rico, né? Então, a metodologia é, se vocês querem perguntar algo, você pode colocar a questão no chat e assim a gente passa a palavra para vocês. Vocês podem também definir para quem especificamente você queria fazer a questão, mas aqui temos três autores, dois autores, um terceiro que não está aqui, felizmente, para poder falar, e o Marcelo, se vocês querem conversar com ele também. Acho que Carolina tinha uma primeira pergunta para iniciar o processo e está aberto. Ô, Sebastião, só um minuto também para registrar a presença de uma colega muito querida, a Brenda Carranza, né, guatemalteca brasileira também, que teve um papel importante nessa revista, né, Carolina, de 2018, né, o The Presence of Religion in Latin American Public Sphere, né, que também está aqui para debater conosco, né, dentro desse webinário. Né? Ok, obrigada, Marcelo. E como editora da revista Social Compass, queria começar as perguntas sobre a produção mesma e como se pensou o número temático, porque neste dossiê as editoras trabalharam com investigadores e investigadoras basados no Brasil, mas também na Europa, na Austrália, numa dimensão totalmente transnacional e global, e implica uma certa maneira de trabalhar com vários conceitos, e queria talvez escutar as duas, Cristina, sobre como fizeram, como... Cristina,
Cristina, posso começar? Você completa? Claro, claro. Então, Caroline, muito obrigada pela pergunta. A ideia desse dossiê surgiu de uma conversa, de um encontro presencial que Cristina Rocha e eu tivemos na UFMG. Ela foi participar de um evento lá na Fafiche, né? E aí nós tivemos a ideia de fazer um trabalho em conjunto. Eu já vinha estudando a recepção do Brasil de religiosidades estrangeiras, ou tidas como estrangeiras, e ela é a grande referência, né, na exportação, na transnacionalização das religiões brasileiras, então nós decidimos fazer algo que atualizasse o nosso trabalho e mostrasse o vínculo, né, a possibilidade de contribuição dos fluxos para fora e para dentro do Brasil. E também tivemos a preocupação de contar com uma certa diversidade de regiões, tanto brasileiras, né, no sentido de receber essas religiosidades estrangeiras, como de países, né? A gente tem a Oceania, tem a Europa, cada um com determinados países, tem até o texto o texto que fala sobre o Oriente Médio. Nós tentamos pensar nessa diversidade interna e externa, né? E o Sidney é uma aposta muito cara para nós. Ele, infelizmente, não pode apresentar, mas é incrível o trabalho dele e muito original, porque nós ouvimos falar pouco sobre o norte do Brasil, a fala dos sociólogos da religião, e isso é absolutamente importante, principalmente nesse momento, porque grandes fluxos de imigrantes e refugiados têm chegado ao Brasil por lá, né? Mas, Cristina, pode complementar, por favor. Acho que você falou bem, né, de como começou a ideia, e isso que é importante também, como eu falei, né, da coprodução, do offline e online, são o mesmo lugar social, espaço social que a gente tem que pensar junto. É a mesma coisa também para o nosso trabalho. A dificuldade que, pelo menos eu, mas muitas pessoas que eu converso estão tendo, desses congressos só online, né, se a gente não se vê, não toma um café junto, né? Antes ou depois da sua palestra, não tem essa criatividade, esse pensar, só pensar, né? Como a gente fala em inglês, blue sky thinking. Então, a Cristina me convidou, muito obrigada, para dar palestra, e depois a gente foi almoçar e conversar, e vimos cada uma, né, o que fazia, e conversamos mais, falamos, vamos fazer, a gente fez até um memorandum of understanding, como fala, um contrato entre a minha universidade e a UFMG para trabalhar junto. Então, a gente começou daí, do encontro físico, né? Então, acho que é muito importante, logo que essa pandemia deixar, a gente continuar tendo um pouco desses encontros físicos e juntar com os encontros online, né? Eu vou parar por aqui, que eu sei que tem várias perguntas. Muito obrigada, Carolina, pela pergunta. Carolina, eu só queria chamar a atenção, Cristina Rocha e Castro, do outro lado dessa dinâmica, que é a dinâmica do encaminhamento de propostas de dossiê para o comitê de redação da revista e o debate que se faz. Na verdade, para mim, está sendo uma experiência fascinante você encontrar... Uma vez foi presencial, que eu conheci, né, a famosa Universidade para Brasileiros, muito cara, a Louvain-la-Neuve, né, e outros encontros remotos, né, online, né, com pesquisadores do comitê de diversos lugares do mundo, da Europa, da Austrália, dos Estados Unidos, né, da América Latina, né, e realmente, embora nós tenhamos uma globalização na epistemologia de critérios, né, muito pelo mundo, muito marcado pelo mundo, né, western, né, nos Estados Unidos, Europa e tudo isso, né, há diferentes approaches, né, e eu quero dizer só que o debate é muito rigoroso no comitê, né? Então, é um fluxo, né? Eu quero me lembrar que essa ênfase
na mídia, nas mídias eletrônicas, foi um pedido, né, que surgiu no debate, né, de acrescentar, né, porque, na verdade, é um vai e vem. Você envia uma proposta de dossiê, às vezes a proposta é rejeitada, às vezes a proposta é acolhida, nem sempre ela é acolhida de primeira, né, como foi esse caso, porque o comitê é um debate epistemológico eu acho que também de influência, não sei qual a posição do Hugo, né, de lugares de fala dessas epistemologias diferentes, e há um fluxo, né? Então, no caso, eu me lembro que eu acho que foi até o Rafael Lioget, que é um colega de Aix-en-Provence, né, que trabalha essa questão mais midiática, o próprio Olivier Servet, e na volta, as organizadoras incorporaram com muita competência essa sugestão e ampliaram, né? Então, acho que não hesitem, né? Como dizem os franceses, né? N'hésitez pas, né? De mandar suas propostas de dossiê, e também não temam que a proposta retorne devido à importância internacional da revista, e nesse fluxo também, um fluxo de sugestões e de novas incorporações. É isso. Obrigado, Marcelo. Para destacar também que a leitura dos artigos em si vale muito a pena, né? Então não hesitem a se conectar no site da revista para baixar os artigos, e também nas próximas semanas o webinário em inglês vai ser acessível, então vocês vão ter 2 outros autores a falar de seus próprios papers, né? E isso é muito rico de ouvir Émilie Pierini de um lado, Kathleen Openchamp do outro lado, de ter autores apresentando seu paper no marco de um webinar, acho que é um adicional muito rico aos próprios papers escritos. Só para continuar na linha do Marcelo, né, as questões são abertas, então você pode levantar a mão durante este processo, mas tem 2 elementos que Marcelo destacou na sua fala e na fala precedente, né? A primeira é a questão do uso das mídias sociais, do digital na transnacionalização, que já foi um pouco debatido no outro webinário em inglês, então talvez se vocês têm algumas coisas a contribuir sobre isso. Um outro elemento que Marcelo destacou, como parte também de sua introdução, é a questão política, né? E a relação entre política e religião no Brasil, e o fato que, bom, é ligado desde muito tempo, né? Desde a Brasil colônia, talvez, e que está tomando uma coloração particular agora, né? Então, saber um pouco o eco que estas questões têm nos seus campos de pesquisas. Isso, obrigado. Cristinas? Oi, Sebastião. Eu havia visto que o Sidney tinha conseguido configurar o microfone, agora desapareceu o símbolo do microfone de novo. Ah, ele está ali, ó. Ele está Desculpa, ali. gente, estou aqui aflito. Conseguiu! Conseguiu! Opa! Ai, pelo amor de Deus, nunca me aconteceu isso. Conspiração, não sei. É para dar mais emoção, Sidney. A noiva chega depois atrasada para todo mundo sentir a emoção do momento. Ai, tá bom. Bom, há tempo, ainda posso falar aqui rapidamente, mas, enfim, se não houver, tudo bem. Sim, fica à vontade, Teddy. É muito bom poder contar sobre sua presença. Então, você está falando desde a Universidade Federal do Amazonas, né, do Departamento de Antropologia. É desse outro mundo aqui, outro mundo. Isso, do programa de pós-graduação em Antropologia Social, lá do Norte. E você coordena o grupo de pesquisa sobre estudos migratórios na Amazonas, é isso?
É isso. Então, você é autor de um artigo do Número, né? Tratando mais da situação em Porto Velho, se não me engano. Assim, você tem uma palavra. Se você tem um slide que você quer passar, você pode, mas se não, sua fala já é fantástico. O slide está no computador, eu não sei se posso enviar, mas já vi que tem enviado para vocês, né? Agora já não vou dar mais tempo, eu acho. Mas, enfim, eu posso falar rapidamente, né? Sobre o artigo, sobre a nossa pesquisa, que foi realizada em parceria com os professores Geraldo Cotinguiba e Marília Pimentel, né, de Rondônia, lá de Porto Velho. Bom, então eu vou aqui rapidamente colocar as questões que estão no artigo, né, evidentemente, quem já leu, quem não leu, poderá acessar depois. Então, vamos lá. Eu vou aqui acompanhando aqui o PowerPoint que eu fiz. Está aqui. Ok. Então, brevemente, contextualizando a questão da migração haitiana na Amazônia, especificamente aqui na região norte. Então, a partir de 2010, começaram a chegar os imigrantes na fronteira norte do Brasil, né? Seja aqui no Amazonas, depois no Acre. Bom, toda essa história, já, em geral, as pessoas já conhecem, né? Não preciso ficar aqui detalhando isso. Bom, Manaus passou a ser um ponto de passagem, né, para esses imigrantes. A entrada pela fronteira norte, eles passavam por Manaus, Porto Velho, e a maioria seguiu para o sul do Brasil, né? Sudeste e sul do Brasil, buscando trabalho em outras cidades como São Paulo, Curitiba, Florianópolis, etc., né? Em busca desse trabalho que, à época de 2010 até 2014, era a construção civil. Depois passou pela indústria de alimentos, lá no Paraná, Santa Catarina, até hoje, né? O setor de serviços, e a grande parte deles agora é ambulante, ou seja, estão sobrevivendo, né, depois dessa pandemia, como vendedores ambulantes nas ruas aqui de Manaus ou de outras cidades. Bom, essa é um pouco a questão mais socioeconômica desses imigrantes que passaram pelo Amazonas e pelo Porto Velho. Na cidade de Manaus e Porto Velho, permaneceu uma pequena comunidade, 2.000, 3.000 pessoas, mais ou menos, né? Então, não é uma grande comunidade aqui, mas é sempre um lugar de passagem, eles vão e voltam, né? Estão sempre circulando pelo Brasil e agora indo, né, tentando entrar nos Estados Unidos, né, na fronteira norte. Bom, do ponto de vista religioso, que é o nosso interesse aqui, nós fizemos uma pesquisa e vimos, né, que a maior parte deles se declaram de alguma denominação religiosa protestante. Das várias denominações, eles declararam que fazem parte de alguma delas. Do ponto de vista católico, é menor, seria mais ou menos 35%. E das denominações evangélicas, quase 57%. Bom, aí a gente percebe que muitas vezes ela pode declarar-se católico ou evangélico, né? Isso é um pouco relativo, porque a gente sabe que no Haiti essa questão de ser católico, né, é basicamente sinônimo de ser voduísta também. Tem toda a questão do voodoo, né, que eles são católicos, mas por trás há também essa questão do voodoo. Em Porto Velho e Manaus temos várias denominações religiosas, entre elas, vou citar apenas algumas, né, a Igreja Metodista Evangélica, a Assembleia de Deus, né, aqui de Manaus, a Igreja de Deus em Jesus Cristo, a Igreja de Jesus Cristo no Universo, são várias, né, são várias denominações, dessas chamadas pentecostais ou neopentecostais. Bom, nós vimos que há, na verdade, um trânsito religioso, como já falou o Bitum, né, no seu trabalho de 2015, que há um trânsito religioso, eles passam por diferentes igrejas, diferentes denominações, né? Pela Batista, pela Assembleia de Deus, pela Universal do Reino, pelos Testemunhos de Jeová, Ebenezer, várias, né? Então, eles vão passando, né? Esse chamado trânsito religioso. A hipótese pela qual nós escrevemos o artigo é de que a religião exerce um papel preponderante de negociação com o contexto local, em busca de formas de inserções culturais e religiosas menos subordinadas, em um campo de relações de forças mais equilibrado. Então, um pouco essa ideia, né, daquela do campo religioso, trabalhado já pelo Bourdieu, né, que nós conhecemos. Bom, então, essa é um pouco a hipótese, né, que a religião, nesse caso, contexto amazônico, e aqui ela tem um papel importante, né, da inserção desses imigrantes, né,
nesse contexto socioeconômico desfavorável, etc., discriminação, mas também onde há uma disputa, né, entre essas diferentes denominações religiosas. Ou seja, nesse campo religioso há uma correlação de forças, né, e como esses imigrantes se inserem, essa é a questão, né? Bom, nós vimos também que na Amazônia, em geral, né, esse campo religioso está em transformação já há muito tempo. Então, o último censo, ainda de 2010, já mostrava essa tendência, né, da transformação do campo religioso aqui amazônico. Ou seja, o catolicismo perde espaço, né, como está perdendo em todo o país, em todo o Brasil, né, já sabemos disso, e isso já começou há muito tempo, né? Por exemplo, essa transição do catolicismo para as religiões, né, evangélicas, já em Porto Velho, já começou, né, e já se deu, né? Era 29%, hoje é 71%, se declaram evangélicos. Em Manaus também, essa passagem já se deu também. Bom, há várias causas desse processo de transformação do campo religioso, que eu não vou me alongar aqui, né? Antoniazzi e outros autores já apontaram isso, a questão da urbanização, da industrialização, né? As migrações, campo, o famoso tradicional êxodo rural, né? Campo-cidade, tudo isso já fez com que né? Houve uma transformação desse campo religioso brasileiro. Em Manaus, então, e aqui nós temos principalmente a presença da Igreja Católica, evidentemente, que tem um papel importante, né, na recepção desses imigrantes, através da pastoral do migrante, né, ela exerceu um papel importante de acolhimento, né, embora a maioria não se declare católica, mas eles se utilizam, né, das redes, da infraestrutura, de todos os serviços que a Igreja Católica oferece, né, mas eles participam das outras igrejas, as chamadas pentecostais ou neopentecostais. Então, a pastoral do migrante teve um papel importante, tanto em Manaus quanto em Porto Velho também, no processo de acolhimento desses imigrantes, oferecendo vários serviços, orientação jurídica, etc. Bom, a inserção deles, então, nesse campo protestante local se deu de diferentes formas. No caso aqui de Manaus, nós temos que eles se aproximaram de uma igreja chamada Assembleia de Deus. A Assembleia de Deus também tem várias denominações, né? E aqui em Manaus eles se aproximaram de uma delas, né? E ela acolheu, de certa forma, né? Abrindo um espaço para eles, e eles construíram numa pequena igreja, um salão, no terreno dessa igreja Assembleia de Deus. Então, essa é uma forma de aproximação, de inserção aqui em Manaus. Agora, como se dá essa relação? Essa é a questão fundamental, né? Abrir um espaço para eles, porque eles não tinham espaço físico, mas também não tinha a questão da legitimação teológica, doutrinal, porque o pastor não era formado, não tinha curso de teologia. Então, eles precisavam desse guarda-chuva, né, também doutrinal, para legitimar a presença deles nesse espaço da Assembleia de Deus. Então, o pastor brasileiro disse, né, bom, nós acolhemos eles aqui, né, e damos uma certa liberdade, desde que não extrapolem. Desde que não extrapole, quer dizer, há um controle, evidentemente, uma relação de interdependência, né, nesse espaço que eles estão utilizando na chamada Assembleia de Deus, na Assembleia de Deus. Bom, e nós temos toda aqui uma questão interessante, que é exatamente, né, que nós tentamos abordar no artigo, que é a questão ritual dos imigrantes. Como é que eles celebram, né, os seus cultos? Em primeiro lugar, em crioulo, a língua crioula. Bom, e aí tem toda essa questão, né, performática, né, que a gente vê no culto deles, né, a dança, a música, os gestos, os cânticos, né, tudo isso tem uma questão, uma performance, né? Então, essa é uma questão interessante, que nós levantamos uma hipótese que tais expressões estariam evocando uma ancestralidade africana, impressa nos corpos e comum no contexto do voodoo. Nessa perspectiva, a música e a dança permitiriam transpor fronteiras religiosas para louvar tanto o Loa, que é a deidade do voodoo, quanto a divindade cristã, né? Bom, essa é uma hipótese com a qual nós trabalhamos, né? Precisaríamos aprofundar isso. Bom, entre as outras questões que nós levantamos, né, importantes, né, se por um lado, com a crescente fragmentação do campo protestante brasileiro, teríamos uma homogeneização doutrinal entre denominações pentecostais e neopentecostais, no tocante ao batismo do Espírito Santo, na ênfase na guerra espiritual contra o mal, né,
e na forma efusiva de celebrar, segundo Mariano, né? Por outro, nas igrejas haitianas, temos as especificidades étnico-culturais, né? Conferindo às mesmas um caráter de exclusividade do ponto de vista litúrgico e também ritual. Fatores que poderiam colocar uma barreira à participação de brasileiros nos seus cultos, porque é língua crioula, né? E também a segunda geração de haitianos, os filhos que já estão nascendo aqui, né? Uma pergunta, eles aprendem, eles ouvem crioulo, mas eles vão falar o crioulo? Quer dizer, essa é outra questão, né? Da segunda geração. Bom, então, a gente coloca aqui algumas questões, né, que ficaram em aberto ainda, porque a pesquisa ainda está em andamento, né? A religião exerce um fator de afirmação étnica e cultural, num contexto marcado, às vezes, por preconceitos de ordem racial e social. Então, nós sabemos que os haitianos são negros e eles enfrentam o preconceito racial, são pobres, né, etc., né, exercem funções, muitas vezes, né, muito abaixo das suas qualificações, etc. Enfrentam várias situações de preconceito e racismo. Bom, essa é uma questão também importante, que a religião, então, exerce um fator de afirmação étnica e cultural. Outra questão importante, a religião exerce, no âmbito simbólico, um papel de inversão, melhor dito, né, das hierarquias sociais. Já que no culto usa uma roupa social, né, eles se vestem, né, como se for para a festa, evidentemente, com todas as características, né, as mulheres com aquele chapéu à la francesa ainda, né, etc., né, com as roupas de festa, etc., diferentemente do que é usado no dia a dia do trabalho. Então, a religião, nesse sentido, né, ela tem, no âmbito simbólico, um papel, uma inversão, né, das hierarquias sociais. E tem também a questão de gênero, que nós observamos, né, como é a questão do lugar da mulher, do homem, né, nas igrejas, é outra questão importante também a ser aprofundada. Nós vimos também, dialogando com o texto da Mark Lister e Hickman, né, lá nos Estados Unidos, que lá o catolicismo, sobretudo na região de Nova York, foi a forma de inserção dos haitianos, né, naquela sociedade americana, pelo catolicismo. Já aqui é o contrário, aqui não é pelo catolicismo, então é pelas igrejas pentecostais ou neopentecostais. Outra questão que nós levantamos, a forma própria de celebrar, expressa na corporalidade, poderá ter reflexos no campo protestante local, gerando conflitos e possíveis dissidências, ou, ao contrário, criando possibilidades de trocas culturais. Essa é uma hipótese ainda que precisaríamos, né, aprofundar nas nossas pesquisas. Então, são essas algumas questões que eu trouxe nesse artigo, que nós trouxemos, né, juntamente com os professores Geraldo e Marília, né, aqui em Manaus e Porto Velho, tentando entender um pouco a inserção desses imigrantes, né, do ponto de vista religioso. Então, são essas questões que nós trouxemos, eu acho que são interessantes, mas precisam ser aprofundadas, evidentemente. Então, era isso que eu tinha que trazer a vocês. Agradeço imenso a paciência e o problema da conexão. Enfim, finalmente consegui falar, gente. Muito obrigado. Muitíssimo obrigado, Sidney. Tivemos nosso pequeno milagre tecnológico com sua presença e como uma voz do norte. Considerando o tempo que temos, vamos encerrar o webinário agora, de forma formal. Agradecer a todo mundo por sua apresentação e contribuição. Falar que terá outros webinários a seguir para os outros números temáticos publicados por Social Compass, né? O próximo é sobre a questão da liberdade religiosa, né? Coordenado por um outro membro do comitê editorial, Sinisa Snisak, e depois teremos um número especial sobre piedade vegetal e a questão das plantas também, que vai ser nos próximos meses. Então, obrigado para todo mundo e boa tarde para vocês.